Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês todos os livros que eu li durante a maratona literária de inverno, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Eu já compartilhei nas redes sociais, mas ainda assim eu quero agradecer a todo mundo que participou. Foi uma experiência maravilhosa, incrível, e as lives foram um sucesso, enfim, muito gostoso. Eu espero que tenha sido bom pra vocês também, que vocês tenham conseguido ler bastante. E se não conseguiu também, se você só leu um livro, já tá ótimo, já é vitória. Bom, então vamos falar de livrinhos, não é mesmo? Antes da gente começar, vou fazer a rapidinha nacional de hoje, que é um espaço aqui onde eu compartilho livros nacionais independentes ou de editoras pequenas para vocês conhecerem, beleza? E o título que eu quero compartilhar hoje é o Fisgadas, da Angélica Glória. Gente, eu tô com a garganta meio ruim, porque eu falei demais nas lives, né, nesses dias aí, então tá difícil aqui, mas enfim, vamos conseguir. O Fisgadas é um livro de ficção científica distópico com a temática lésbica, que se passa nesse contexto aí meio pós-pandemia. Ou seja, né, uma coisinha bem real, assim, digamos. Então aqui nessa história em específico, depois da pandemia, se estabeleceu uma ditadura religiosa e militar. E o livro vai contar essa história através da perspectiva de duas mulheres lésbicas. E o que a gente não sabe, na verdade, a sinopse não conta pra gente que alguma coisa, um acontecimento ocorreu com essas duas mulheres. E cada uma, de acordo com a sua vida ali, vai lidar com esse acontecimento de forma diferente. Então a história diz que isso vai colocar a capacidade de escolha delas em jogo. Esse é um livro que esteve no topo da categoria LGBT da Amazon e, se eu não me engano, bastante pessoas eu vi lendo ele durante a maratona. Ele tem 100 e pouquinhas páginas, ele não é um conto, um livro mais curtinho mesmo. E o mais legal é que ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você assina, você pode ler de graça, beleza? Eu vou deixar o linkzinho do Fisgadas aqui embaixo e vão lá prestigiar a Angélica, beleza? Não esqueça de se inscrever nesse canal e clicar no sininho também se você quiser receber notificações de vídeos novos. Eu também tô nas redes sociais, sempre compartilhando com vocês lá o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo da vida, se eu tô inventando algum projeto novo. Então lá vocês conseguem ver várias coisas com antecedência. Tem o Twitter e o Instagram que eu mais uso, então não deixe de seguir lá, beleza? Bom, o primeiro livro que eu li na maratona literária, então, foi O Menino no Alto da Montanha, do John Boyne. Esse é um livro curtinho, ele vai se passar durante a época da Segunda Guerra Mundial e a gente vai acompanhar o Pierrot. O Pierrot, ele virou órfão, né? Então ele perdeu o pai e a mãe, e daí ele foi mandado para um orfanato por um tempo, e depois de um tempinho vivendo ali, crescendo ali, a tia dele descobriu que ele tá sozinho, tá num orfanato, então foi lá e pegou ele, né, pra cuidar e levou pra um casarão no alto da montanha. Só que chegando lá, a gente descobre que o Pierrot não faz ideia dessa situação de Segunda Guerra Mundial, de nada do que tá rolando, sabe? Ele é uma criança, só que a gente vê que ele é levado pra casa onde mora o H, que não podemos falar esse nome para não ser desmonetizados. E a tia dele trabalha para esse H ali no casarão. Então ele vai passar os dias ali, ele vai ter contato com o próprio H, e daí coisas vão acontecendo. Esse livro, mais uma vez, ele tem aquela sensibilidade clássica do John Boyne. Então um capítulo você já tá investido, um capítulo você já sente aquela mágica na escrita dele, sabe? Você fica triste, mas você fica feliz, e você super se importa com os personagens, você quer guardar todos eles num potinho. Eu gosto muito, assim, da inocência sempre que ele traz pras narrativas. O que é legal também que mesmo, não importa se o John Boyne ele escreve criança, se ele escreve adulto, sempre tem esse mesmo tom. É leve, é quase lúdico. Eu amei o ritmo das coisas que aconteceram aqui. Eu ouvi pessoas reclamando quando eu falei que eu ia ler, que acharam que o livro é rápido demais, que as coisas acontecem meio atropeladas. Eu não achei. Eu achei que ele foi de uma forma bonitinha pro que ele queria contar e pro tamanho da história, né? É um livro curto, é uma história curta, você lê em um dia, mas eu acho que foi feito chuchuzinho. E daí é interessante aqui na história como o Pierrot, ele vai se inserindo nessa realidade, ele vai entrando em contato com o próprio H e também com... ele vê os soldados que, né, estão trabalhando ali pra ele, e ele quer ser esses soldados, ele quer ter esse respeito das pessoas, ele, né, criancinha, jovenzinho assim, querendo ser reconhecido pelos adultos. Então ele começa a tratar o H com respeito, ele vai querendo usar os uniformes, ele se junta à juventude Hista. Gente, é muito difícil falar de livro de Segunda Guerra. E isso sem saber o que tudo significa, sabe? Ele só quer se sentir importante igual os outros ali. Daí a gente começa a ver essa evolução do personagem do Pierrot
Pierrot. Ele começa como aquela criancinha que você quer colocar dentro de um potinho e daí você termina a história querendo esfregar a cara dele no concreto. Ele começa a se tornar outra pessoa completamente diferente, todos os preceitos ali meio que começam a entrar na cabeça dele, uma lavagem cerebral, assim, sabe? Ele vai ficando uma pessoa horrível. As coisas que ele fala, assim, tem hora que eu fiquei de queixo caído, como ele trata a tia dele, e os diálogos entre ele e o H são sempre, tem uns momentos tensos ali, que você fica, tipo, sem piscar lendo. Então eu gostei bastante desse desenvolvimento dele, a conclusão do livro também é muito boa. Enfim, eu achei uma história sucinta, rápida, bem feita. Não é a melhor da temática, não é a melhor história de crianças na Segunda Guerra Mundial que eu li. Eu dei 4 estrelas. Né? É uma leitura gostosinha e tá show. Aí, vamos falar de Pequenos Incêndios por Toda Parte, Pequenas Ogivas por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse livro foi difícil, vocês sabem, se vocês estão acompanhando aí, acompanharam a maratona e as redes sociais. Eu acabei abandonando, não rolou, gente, não deu certo. Eu li até a página 200 e pouquinho, ali tipo metade do livro. O livro tem 400 páginas, isso eu não me atentei quando eu escolhi ele pra tibiar, mas enfim. Aqui, a gente começa a história vendo que tá rolando um incêndio numa casa, a família tá sendo obrigada a evacuar. Eles acham que é pessoa X, que é uma filha deles lá meio rebelde, ou também talvez seja a vizinha e no fulano, não sei o que. Enfim, você começa a história meio perdida assim. Daí a gente vai conhecer as coisas em retrospectiva, a gente vai conhecer a família que mora nessa casa, a gente vai conhecer uma outra família que é uma mãe e uma filha importante pra história também, que moram ali perto, e as coisas vão se desenrolar. Não tem muito o que dizer da sinopse, ele é bem simples assim, o que pega mais é a complexidade dos relacionamentos ali e dos causos que ela vai contando pra gente, tá? Ele tem uma narrativa diferente de tudo que eu já li. Ele tem aquele tom meio sombrio, meio obscuro, meio Gillian Flynn, assim. Só que ao mesmo tempo ele é muito característico da autora. Eu achei bem interessante isso. Eu fui meio jogado assim na história, então eu achei um pouquinho confuso de início. Um monte de nome, um monte de gente ali, pra lá e pra cá. Eu fiquei meio assim. Acho que eu nem mencionei, mas essa família principal aqui, ela é rica. Então de início eu fiquei muito intrigado com essa dinâmica de família rica e os adolescentes mimados, sabe? E a gente tem um contraste com essa outra família, que é a mãe e a filha, que elas já são mais pobres. A mãe, ela é artista, ela de vez em quando ela vende um quadro pra ter dinheiro pra sustentar, enfim. É uma escrita extensiva com bastante detalhamento e é bem focado numa construção lenta dos personagens, tá? Bem devagar mesmo, no caso. O meu grande problema com esse livro, e porque eu abandonei, é porque eu não consegui passar disso, isso me incomodou o tempo inteiro, é que esse livro ele tem muita coisa contada e pouquíssima coisa mostrada, né? O que isso significa? Significa que ele só vai contar coisas que aconteceram e foi dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então isso me impossibilitou de me apegar à história, porque só tava contando coisas que aconteceu com a fulana, com a ciclana, com a madrinha de não sei das quantas, com a Maria dali, com a Joana de lá. É informação pra caralho que simplesmente não fixa na cabeça. Esses personagens que de início eu tava achando, tipo, fascinantes, assim, rapidinho esses adolescentes se tornaram adolescentes do John Green, e tem toda aquela coisa da a Izzy, né, que é a filha rebelde deles. Como ela é rebelde, como ela é punkzinha, E daí, tipo, você vê que ela é propositalmente diferente dos outros pra você gostar dela, porque ela não é esse nojo igual as pessoas ricas. Então, é todo aquele personagem estereótipo, sabe, construído já com um objetivo. O livro, ele trabalha bastante com questões de preconceito, né, racismo e privilégio. Eu gostei como o racismo, por exemplo, ele tá sutilmente inserido na comunidade ali dele, sabe? Porque é aquela coisa que finge que não existe, mas existe, sabe? Você tá vendo? Só que eu não consegui me conectar com nada, gente. No geral, a minha experiência foi um livro chato. De vez em quando ele captava minha atenção em algum momento ali. Tipo, tem uma hora que começa a contar sobre uma fotografia, um quadro que tem no museu. E tem todo um mistério por trás disso, que tá ligado com o personagem e tal. Só que daí, ó, rapidinho ele já muda de assunto, já começa a falar de outra coisa. E vai falar da ciclana lá, que, sabe, como fala o tempo inteiro falando. Nada se sustentou o suficiente, nenhuma trama, nenhuma mini historinha que ela quis contar aqui se sustentou o suficiente pra pegar a minha atenção. Eu achei entediante. Tem alguns momentos que é umas coisas fúteis, assim, sabe? Não deu. Então é isso. Por favor, não massacrem essa minha opinião. Com muito carinho, muita sutileza de Geek Freak, né? Com os 2 pés no peito. Daí o próximo livro que eu li foi O Garoto das Laranjas, do Joe Steingarder. Esse livro vai contar a história do George. Eu sempre tenho que ler o nome que eu esqueço. O George, o pai dele faleceu. E daí quando ele atinge certa idade, eu acho que a avó dele diz que tem uma carta pra ele que tava guardada e que eles encontraram agora, que só era pra ele ler quando ele tivesse
com idade. É uma carta do pai dele que faleceu. O livro todo, ele é tipo a carta, sabe? Intercalado com algumas cenas do presente. E daí o pai dele vai contar pro filho a história da garota das laranjas. Quem que é essa garota das laranjas? É uma menina que ele conheceu num ônibus e ela tava com um saco gigante cheio de laranja. E meio que foi uma atração à primeira vista, assim. Ele ficou, quando ele viu essa garota das laranjas, ele ficou completamente fascinado por ela. Então ele começou a criar cenários, quem que é ela, e começou a ir atrás também dela, tentar se encontrar com ela de novo na cidade, esbarrar, né, com ela no mercado. Pra que ela quer todas essas laranjas? Quem é essa garota das laranjas? É isso, basicamente, eu não posso contar nada além. Esse aqui foi um livro, gente, muito doido, muito bizarro. Assim como o outro dele que eu li, que foi o Dia do Coringa, ele vai usar toda essa história pra passar coisas filosóficas pra gente, né? O Josten, ele é um filósofo, não sei, estou chutando que é. Ele estudou filosofia, teologia, literatura e foi professor durante 10 anos. Enfim, se você já leu algum livro do Josten, você sabe que ele sempre vai enfiar umas filosofadas ali no meio. Então é um livro cheio de frases que você vai colocar nos post-its, você vai ficar refletindo e tal. Aqui talvez eu tenha achado que ele perdeu a mão um pouquinho e que ele começou a filosofar em cima de qualquer detalhe aleatório. Mas o que eu gosto muito das histórias dele é que sempre tem um tonzinho de realismo mágico que te deixa muito interessado. Aqui tem toda essa coisa, né, da garota das laranjas, quem é ela, e a forma como ele vai fazendo esses personagens se encontrarem, né? O pai do menino e a garota sempre tem um negocinho meio estranho assim rolando, sabe? É uma forma... é muito difícil de falar sobre esse livro, gente. Vocês precisam ler. É uma experiência que você só vai entender lendo mesmo. Chega um momento que fica um pouquinho repetitivo e cansativo, e mesmo não amando 100% essa condução, eu fiquei o livro inteiro, gente, quem que é esse raio de garoto das laranjas? Queria muito saber. Essa aura mística, assim, do livro, eu tenho certeza que não vai agradar todo mundo, não é um livro pra todo mundo, eu acredito que seja um público muito específico pra ele. Eu sou parte desse público, eu gosto de histórias assim. Quando a gente chega no ápice, né, de tudo, quando ele... O que é a garota das laranjas? É um pouquinho anticlimático, mas eu gostei das conexões que ele fez, eu gostei da condução do final da história, a forma como ele concluiu é muito boa. Ele meio que tem toda uma linha de pensamento que você precisa seguir ao longo da história pra chegar na moral da história no final, né? Bem tipo uma historinha pra criança, sabe? Uma fábula. Eu achei fofinho, achei cute. É uma mensagem tipo, as coisas da vida, né? Como amar, se apaixonar, fazem o nosso pouco tempo de vida valer a pena. Coisa breguinha, cafoninha assim, sabe? Mas é bonitinho. Eu dei 3 estrelas e meia. Aí eu li o Garotas de Vidro, da Laura Hess Anderson. Esse livro vai contar a história da Lia. A Lia? A Lia, ela tem uma amiga que acabou de falecer, que é a Cassie. Ela morreu sozinha num hotel de beira de estrada, assim, e não sabe o que aconteceu. A gente vai, né, ver o desenvolvimento disso ao longo da trama. E a Lia se sente muito culpada pela morte dela, por motivo X que eu não vou contar. Junto com tudo isso, a gente vai ver que a Lia, ela tem um transtorno alimentar. No caso, ela é anoréxica. Tudo que ela come, você vê entre parênteses, ela coloca aqui na escrita, né? É o número de calorias, que tem aquela coisa que ela fica o tempo inteiro contando, e ela tá tentando chegar nos 50 quilos, depois ela tenta chegar nos 45, depois nos 40, e assim, é muito desesperador, e vai tratar desse problema em específico aqui. E a Laura Hess Anderson, ela tem um estilo contemporâneo muito gostoso. Eu posso estar odiando adolescentes, eu posso estar odiando o AI contemporâneo, que eu vou curtir ela escrevendo contemporâneo. Ela tem uma forma simples e impactante ao mesmo tempo. Ela sabe escolher as palavras certas pra te pegar aqui, sabe? O peso e a tristeza que ela coloca na voz da protagonista é muito real. É um livro difícil de ler, é um livro pesado pra caramba. Tem uns momentos, algumas frases que você fica tipo, eita, é muito forte mesmo. É muito real a corrente de pensamento que ela faz na mente da protagonista. E o principal tema, que é a anorexia, ela trabalha isso de uma forma muito chocante, de uma forma muito... Inclusive, assim, se você tem gatilho com essas coisas, se é um tema sensível pra você, eu jamais recomendo que você leia esse livro. Sério, não leia. E, ao mesmo tempo, tem toda uma dinâmica de família que é muito legal também, que a mãe é divorciada, ela tá pra lá, e daí tem a madrasta, e tem a meia-irmã, enfim, é uma família toda disfuncional também. E junto com tudo isso, ainda tem o fato de que você não sabe o que aconteceu com a amiga dela, com a Cassie, por que ela morreu. Aos poucos a gente vai conhecendo a história das duas, e essas partes são muito bacanas também, essa construção que ela faz da Cassie, do relacionamento delas ali, da amizade. E o que eu achei mais pesado, assim, foi a forma como a protagonista
se vê, sabe? Tem cenas que ela fala que ela queria abrir a gaiola de ossos, que no caso é o abdômen, né? E se libertar dessa gaiola de ossos. Então, as coisas meio horríveis, assim. O estado mental da protagonista vai piorando ao longo da história, e isso de uma forma bem devagar, bem sucinta, mas é muito vívido também. Em alguns momentos eu achei um pouquinho confuso, mas eu não sei se isso é proposital, porque a mente da protagonista também não tá legal, sabe? Então eu acho que essa confusão meio que reflete. Eu achei a conclusão dessa história um pouquinho conturbada, tanto um pouquinho apressada, quanto... eu não sei explicar, porque assim, o livro pode acabar, no geral, fazendo mais mal do que bem, dependendo da pessoa que tá lendo. Sabe, ela tenta no último minuto deixar tudo bem, mas você sai dessa história com a mensagem de que isso não é possível resolver e nada vai ficar bem. Dá a sensação de que não existe saída pra isso. Então, assim, eu gostei muito, eu dei 4 estrelas pra esse livro, mas não é um livro que eu gosto de recomendar pra qualquer um, não. Então, vão com muita cautela antes de ler isso aqui, beleza? Deixa eu ver o que eu li em seguida. Acho que foi esse aqui. O Fundação, eu li o primeiro livro. Vocês falaram, nossa, você já terminou esse aqui inteiro na maratona? Não. Esse aqui é o volume único. Ele tem a trilogia completa do Fundação. São 3 livros. Então, eu já li o primeiro, que acaba mais ou menos aqui onde eu tô. Então, foi bastante, umas 300 páginas. É do Isaac Asimov, então é um autor que eu super amo. Todas as coisas que ele escreve. Esse aqui não foi diferente, eu gostei muito também. E aqui a gente vai acompanhar uma comunidade intergaláctica, o Império Intergaláctico, né? E tem um rapaz aqui que é o Seldon, se eu não me engano o nome dele. Ele é um matemático psicohistórico, que ele trabalha a história do mundo através do... eu não sei nem explicar. Ele, através da matemática, consegue prever que o Império vai acabar eventualmente daqui tantos anos, acho que são 300 anos, vai tudo ruir e a sociedade vai explodir. E para isso, ele quer preservar todo o conhecimento do Império, todo o conhecimento da sociedade ali, para quando isso acontecer, as pessoas que virem depois consigam se reerguer mais rápido, né? Se eu não me engano, ele consegue prever que sem isso, a humanidade se reergueria depois de 10 mil anos, e cuidando e guardando esse conhecimento, juntando tudo isso, a humanidade conseguirá se reerguer em 1000 anos, né? Então vai encurtar 9 mil anos aí. Então ele vai acabar indo para um planeta distante, eles cedem, né, o governo ali, cede um planeta distante para ele trabalhar nessa enciclopédia intergaláctica, que é uma enciclopédia com todo o conhecimento, com toda a ciência, com todas as coisas aí, para a humanidade futura, pós-calamidade, né, vir a consultar e se reerguer novamente. Ao longo da história, e isso não demora muito a acontecer, é lá pelos 25%, a gente vai ver que não é bem assim, que essa enciclopédia, talvez as finalidades ali de tudo que tá rolando sejam outras, e não vou falar mais nada, porque spoiler, mas é isso. É uma história, um universo bem complexo e bem completo também, é cheio de detalhes, todo sci-fi das tecnologias, enfim, é assim, bem sci-fi mesmo, você tem que ser hardcore pra encarar a Fundação. Então, se você ainda tá começando sci-fi, se leu um Blake Crouch da vida, assim, eu recomendo que você já vá direto pra Fundação. Mas, se quiser encarar também, beleza, mas ele é bastante recheado de ciência e política. O Asimov também tem uma escrita muito característica dele, é aquela coisa que você acha que você não vai entender, talvez você não esteja entendendo, mas daí você tá entendendo sim. É o limiar entre o difícil e o, né, o tranquilo. Eu comecei esse livro várias vezes, na verdade, assim, comecei, né, eu li os trechos, as 2 primeiras páginas de Fundação várias vezes ao longo da vida, falei, agora vai. Mas eu nunca tomei coragem de fato pra encarar, e agora foi. E não demorou nada, foi em pouquíssimo tempo, eu já tava completamente investido, já tava dentro da história, querendo saber o que ia rolar. É uma história super inteligente, de uma forma nem um pouquinho pedante, e é bem construído, e é gostoso, e esse sol não vai embora, que tá estourando minha cara aqui. Esse é um livro com uma história bem mesmo, centrada na política. Não esperem grande desenvolvimento de personagens durante a história, inclusive não se apeguem aos personagens aqui, porque eles são passageiros. Não vai esperando uma coisa Laini Taylor de construção de mundo também. Ele tem, o universo dele é bem contado, bem descrito ali, mas ele não é aquela coisa rica, vívida, 100% imersiva, sabe? Que tem toda aquela mágica, aqueles detalhes que você quer morar nesse universo. Não. Ele tem os seus elementozinhos, mas não é o foco. E por último, também não vai esperando ação. Muita coisa rolando ali. Se eu pudesse resumir esse livro, ele é tipo várias cenas com grupos de políticos ao redor de uma mesa discutindo política. É isso, Fundação. Aí você pode pensar, nossa, que chatice. Só que, gente, eu acho isso uma chatice. Discussão política. Só que ele faz de uma forma
muito legal. É muito legal as discussões, você vê a coisa andando e você sacando o que é necessário fazer ou não fazer. Ele demanda um pouquinho de atenção pra você seguir a linha de pensamento, mas, nossa, é show. Como eu disse, o livro ele tem uma coisa por trás. Você percebe que tem um plano gigantesco. E isso até agora tá me enlouquecendo. É por isso que eu quero, tipo, emendar e ler o segundo e o terceiro, porque tem alguns detalhes, algumas coisinhas que ele jogou ali que eu peguei no ar, viu, Sr. Asimov? Eu não deixei passar, não. O que é bastante característico desse livro também é que você nunca sabe o que vai rolar no capítulo seguinte. No capítulo seguinte, ele já pode estar falando de outro personagem daqui 20, 30 anos. Então, por isso que eu disse, não se apeguem aos personagens, não se apeguem a nada, porque vai mudar, eventualmente. Me tá com muita ansiedade, deu muita agonia, assim, não saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. E isso foi uma coisa que me incomodou, inclusive, que às vezes ele te joga num momento novo, com novos personagens, lá pra frente, daqui a 30 anos, ele não te dá contexto nenhum de como tá a civilização, do que está rolando. E daí tem uma parte em específico que eu fiquei bem perdidinho, só que depois você começa a sacar, tá? Ele nunca te deixa no escuro completamente, nem que seja mais pra frente, daqui mais 10 capítulos você vai entender por que aquela coisa aconteceu lá atrás e você não tava entendendo. Então, o livro tem que ter um pouquinho de paciência também. Outra coisa também que me fez baixar uma estrelinha, eu dei 4 estrelas pra ele, é que o livro ele te força a esse desapego da história, sabe? Você meio que caga pros personagens, não caga, acho que é uma palavra forte. Você não se importa tanto com os personagens assim, mas assim, é um livro fantástico, um livro incrível, porque o que me conquistou realmente é a forma como eles lidam com a política, e você vê a religião sendo usada pra manipular pessoas, e depois a religião não funciona mais, então vamos manipular com o comércio. Uma mensagem muito legal que ele tem aqui, que como coisas abstratas, coisas invisíveis, né, coisas que você, às vezes nem existem, isso foi criado por uma pessoa e falado na sua cabeça, às vezes essas coisas podem ser peões num jogo, né, podem manipular. E daí ele tem uma frase bem legal que ele fala assim: crises não são resolvidas por indivíduos, mas por forças históricas. Então isso resume muito esse livro e é incrível, muito legal. Eu super recomendo se você gosta de ficção científica, política, fundação pra você, beleza? 4 estrelinhas e é isso. Aí eu, paralelamente, enquanto tava lendo tudo isso, eu terminei também o audiobook de Harry Potter e a Câmara Secreta. No caso eu ouvi em inglês, né? Chamber of Secrets, pelo Stephen Fry. Eu fui ouvindo um pouquinho, um capítulo ou outro eu li aqui no físico. Esse aqui é a edição em português da Roku, nessa edição nova, que eu mesmo fiz essas jacketzinhas aqui, ó, né? Enfim, se você quer saber mais sobre essas jackets, eu fiz uma sequência de stories, tá lá no meu Instagram, tá fixo lá nos destaques. Não tem muito o que falar, né? Harry Potter, Câmara Secreta, e agora eu já estou no terceiro. Como eu não tenho créditos da Audible mais, porque não virou o mês ainda, daqui a alguns dias vai aparecer lá, o terceiro livro eu estou lendo, já estou na metade dele, mas assim que chegar o crédito eu pretendo terminar ele em audiobook também, porque eu queria meio que fazer toda essa experiência dos 7 livros em audiobook, até onde der também, né? Porque eu não vou ficar gastando 120 conto num audiobook. Sinto muito, mas não vai rolar. É isso, gente, o vídeo de hoje. Essas foram as minhas leituras da maratona, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários como foi a maratona de vocês, se vocês conseguiram ler bastante, qual foi o melhor livro que você leu nessa maratona também, deixa tudo aqui embaixo, beleza? Não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado a todos os apoiadores desse canal, lá do Catarse. O povo tava meio perdido assim nas lives também. O que é raio de Catarse, né? O Catarse é uma plataforma onde você pode mensalmente apoiar com um valor, ou esse canal que eu vos falo, é um valor pequeno, simbólico, mas isso já me ajuda bastante. E você recebe recompensas de volta, recompensas muito bacanas. Então não deixa de conhecer lá, se você quer apoiar o meu trabalho. O linkzinho tá aqui na descrição. Mas você também pode me apoiar se inscrevendo nesse canal, se você ainda não é inscrito. Clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!